Nossa parada hoje é aqui em Mojimirim, no interior de São Paulo, mais precisamente na área de lavouras experimentais da Corteva. É aqui mesmo que a gente bate um papo com a Cristiane Miller, que é entomóloga, ou seja, especialista em insetos, e na América Latina é a líder de pesquisas nessa área. Cristiane, tem como a gente conhecer um pouquinho as dependências e falar mais sobre o assunto? Com certeza, vai ser um super prazer. Vamos lá? Vamos? Cristiane, quando a gente fala em soja, a gente tem uma gama imensa e um complexo de pragas que atingem as lavouras de norte a sul do país. Quais são consideradas as novas pragas, as pragas emergentes, né, que o produtor precisa estar atento e de que forma a Corteva vem auxiliando, né, o agricultor nesse sentido? Ela, com certeza, nesses últimos anos, nós tivemos a ocorrência de algumas espécies que o produtor antes não estava tão acostumado e que se tornaram pragas importantes causando danos. Sem dúvida nenhuma, acredito que o destaque maior é para a trips. É uma praga nova que teve uma ascensão muito grande, principalmente pelas condições climáticas desses últimos anos, e a gente se refere muito ao período de estiagem no sul, e que, ao nosso entendimento, assim como outras geografias próximas, como a Argentina, a gente vê que é uma praga que ela se estabelece na soja como sendo uma praga importante. O trips é um inseto muito pequeno. E por que a gente fala as pragas? Porque o trips, quando nós nos referimos a ele, a gente se refere como um inseto, mas são várias espécies que ocorrem na cultura da soja. E essa ocorrência, ela pode se dar durante todo o ciclo. A Corteva, como uma empresa de pesquisa, ela tem feito o acompanhamento de toda essa problemática nos últimos anos e principalmente criado algumas ferramentas que ajudem o produtor a contornar e manejar melhor esse problema. Como, por exemplo, em parcerias público-privadas com universidades e o nosso departamento de pesquisa, nós construímos um mapeamento de quais são as principais espécies que afetam cada região. E isso é super importante porque cada uma dessas espécies, ela pode responder de uma forma diferente a diferentes produtos. Então, no momento em que o produtor vai fazer essa escolha, ele precisa desse suporte para saber de qual é a espécie que se trata naquela lavoura, naquela região, para ele tomar uma decisão mais acertada e evitar perdas nas lavouras. Agora, falando um pouquinho mais sobre trips, de que forma que o produtor, então, pode estar mais atento e monitorar essa praga? Esses insetos, apesar de eles serem bem pequenos, eu acredito que com bastante atenção, desde o início da implantação da lavoura, a gente consegue fazer principalmente um monitoramento, examinando tanto as folhas do bacheiro, que a gente fala mais desenvolvidas, quanto as folhas novas, porque algumas espécies elas são mais expostas, como o Caliotrips, que é um gênero que o trips ele é mais pretinho, ele é mais escuro e é mais fácil de visualizar, ele fica nessas folhas mais do bacheiro, mas também as brotações novas podem abrigar outro gênero que se chama Frankliniella, que é um gênero de uma coloração mais palha, mais difícil de ser visto, mas que tem uma especificidade em transmitir algumas doenças em soja e que também representa, então, um risco trazendo aí uma instalação de um patossistema com alguns vírus que podem estar presentes na soja. Então, o correto manejo, ele necessariamente passa por um bom monitoramento. Lembrando que essa praga, uma fase dela é no solo. Então, em períodos de seca, nós temos uma baixa atividade microbiana no solo e um menor controle dessa fase do solo. Então, a viabilidade dele é maior. Por isso que no período de seca nós temos populações mais altas. Então, ficar atento a qual é a previsão de como vai ser a questão hídrica, monitorar a lavoura e, com certeza, fazer práticas de controle no momento adequado. E a Corteva, o que tem apresentado de ferramentas, de tecnologias nesse sentido para auxiliar o produtor? A Corteva, ela traz a tecnologia Ginvelva, que é uma molécula derivada de um processo biológico, né, com uma parte química, mas é uma molécula reconhecida mundialmente no controle de trips. Tá? Então, tem algumas características nesses produtos, né, como o Exalt, que favorecem o controle de trips, como, por exemplo, a ação translaminar, porque o trips ele acaba ficando do lado de baixo da folha.
Então, quando a pulverização ela é feita, existe a necessidade de que esse produto ele faça uma movimentação para a face inferior da folha, onde ficam esses insetos, e possam, então, fazer o controle efetivo desses indivíduos que estão ali mais escondidos, digamos assim. Essas espécies de trips, nós conhecemos muito do comportamento delas em outras culturas, como fruteiras, produção em HF. Esse sistema em soja, ele é novo, e a Corteva tem planejado continuar, fazer um processo contínuo de entendimento dessas pragas, para que a cada novidade que nós tenhamos que possa ajudar o produtor, a gente consiga colocar à disposição dele. Não só com produtos, mas com informações de pesquisa que tornam a gente uma empresa inovadora e parceira do produtor. Tá ok, Cristiane, obrigada por nos receber aqui e falar sobre esse assunto tão relevante para os nossos produtores. Obrigada a vocês pelo espaço. O Repórter Corteva de hoje vai ficando por aqui. A gente se vê no próximo encontro. Tchau, tchau. Em terra de soja, quem usa o melhor portfólio é rei. Atenção! Produto perigoso à saúde humana, animal e ao meio ambiente. Uso agrícola. Venda sob receituário agronômico. Consulte sempre um agrônomo. Informe-se e realize o manejo integrado de pragas. Descarte corretamente as embalagens e os restos dos produtos. Leia atentamente e siga as instruções contidas no rótulo, na bula e na receita. E utilize os equipamentos de proteção individual.